Questão 147 do Enem 2019 PPL. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia. Q maiúsculo, a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo. E D minúsculo, o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q em função de R e D? R e D são minúsculos. Alternativa A. Q igual, abre parênteses, 10 à terceira, entre parênteses, 1,1 elevado a D menos 1, vezes R, fecha os parênteses iniciais ao quadrado, vezes π. Alternativa B. Q igual, 10 elevado à terceira, abre parênteses, para inserir entre parênteses 1,1 elevado a D menos 1 vezes R, fecha parênteses, elevado ao quadrado, vezes π. Item C, alternativa C, Q igual a 10 à terceira, abre parênteses, 1,1, abre parênteses, D menos 1, fecha, vezes R, fecha os parênteses iniciais, ao quadrado, vezes π. Alternativa D. Q igual a 2 vezes 10 elevado à terceira, entre parênteses, 1,1, elevado a D menos 1, vezes R vezes π. E a alternativa E, Q igual a 2 vezes 10 à terceira, abre parênteses, 1,1, entre parênteses, D menos 1 vezes R, fecha parênteses iniciais, vezes π. Conforme eu estava lendo esse exercício, essa questão 147, já foi ficando familiar para mim, para resolver esse problema, uma analogia com o cálculo de juros compostos. Porque, veja, foi informado que essa cultura crescida ocupa a área de um círculo e que essa área varia em função do raio e que esse raio tem aumentos sucessivos de 10% ao dia, para uma concentração inicial de 1.000 bactérias. Como é a fórmula para calcular juros compostos? Você se lembra? Você tem um montante, que é M maiúsculo, igual a C maiúsculo, que é o capital, vezes a variação da taxa de juros, que seria, entre parênteses, 1, correspondendo ao 100%, mais I, que no caso seriam os 10%, elevado a T, ao tempo. Então, vamos trabalhar com esta variação da área. Primeiro, vamos utilizar a fórmula para calcular a área em função dessa variação do raio, correto? O que eu tenho? Que área é igual a π vezes R ao quadrado. O π você já sabe que é aquela letra grega, que nós não vamos substituir agora por 3,1, vamos deixar indicado, porque a fórmula nas alternativas deixou o π indicado. E aqui vamos trabalhar com essa variação do raio, ou seja, abre parênteses, 1 mais 0,1, fecha parênteses, elevado a D menos 1. Por quê? O tempo aqui é o número de dias menos 1, menos o dia inicial, vezes R, ok? Então, a área ficaria π, entre parênteses,
1,1 elevado a d menos 1 vezes r, fecha um parênteses grande aqui, elevando tudo ao quadrado, com exceção do π. Essa área será, então, aquela variação que nós vamos utilizar na fórmula de juros compostos, ou seja, para nós o montante será igual ao capital inicial vezes a variação da área, ou seja, a quantidade de bactérias será igual à concentração inicial vezes a variação da área, ou seja, Q será igual a 1000, que no caso vamos substituir por 10 à terceira para ficar igual à fórmula, vezes a variação da área, ou seja, Q igual a 10 elevado à terceira, abre parênteses, depois novos parênteses para 1,1 elevado ao expoente d menos 1, tudo vezes r, fecham os parênteses iniciais, elevado ao quadrado, vezes π. Essa é a alternativa B de bola. Conseguimos fazer aqui a indicação desse problema utilizando o que aprendemos lá no episódio onde tratamos de juros compostos, fazendo uma analogia àquele conhecimento que nós já possuímos. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 14 de outubro de 2020.